Olá! Hoje a gente vai conversar sobre Gênesis capítulo 31. Sabe aquele momento em que a tensão entre Jacó e o sogro, Labão, chega no limite? Exatamente. Aí Jacó sente que é hora de ir embora. É um capítulo, nossa, denso, né? Cheio de conflito familiar, ressentimento. Uhum. E tem orientação divina, as questões de riqueza, trabalho naquela época, é muita coisa junta. Tudo começa ali com Jacó ouvindo os filhos de Labão, os cunhados, né? Reclamando que ele ficou rico às custas do pai deles. É. E ele percebe também que a atitude do Labão mudou. Aquele olhar já não era mais o mesmo, sabe? Aí vem a confirmação divina, né? Deus fala direto com Jacó. Volta para a terra dos teus pais, para tua parentela, que eu vou estar contigo. E olha que interessante, ele não sai escondido das esposas. Ele chama Raquel e Lia para o campo, É verdade, um lugar mais reservado, né? para poder abrir o jogo. Sim, mostra a desconfiança que já existia ali na casa de Labão. E ele fala para elas: olha, eu tô vendo que o rosto do pai de vocês já não é mais o mesmo para mim. E aí ele relembra, né, os 20 anos de trabalho duro. Diz que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Tentou passar a perna nele. E lembra daquele acordo das ovelhas, era impressionante. Se Labão falava, as salpicadas são suas, pronto, todas nasciam salpicadas. Exato, se falava as listradas a mesma coisa. Jacó via isso como Deus agindo, tipo, transferindo a riqueza do Labão para ele. E ele menciona um sonho também, né? Onde um anjo confirma que viu a injustiça de Labão e manda ele voltar. E a resposta de Raquel e Lia é, assim, surpreendente. Elas estão totalmente do lado de Jacó. Totalmente. Falam que se sentem estrangeiras na própria casa, que o pai as vendeu e ainda gastou o dinheiro. É um rompimento forte com o pai. Elas dizem, olha, toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa, é dos nossos filhos. Então faz tudo que Deus te mandou. E aí, a fuga. Jacó organiza tudo rapidinho, a família, os bens. Uhum. E parte para Canaã. Aproveita que Labão estava fora tosqueando as ovelhas. E nesse meio tempo tem aquele detalhe, intrigante. Raquel furta os ídolos domésticos do pai, os terafins. Ah, os terafins! Isso sempre gera muita discussão. Podiam significar direito à herança, talvez autoridade familiar. Ou talvez uma proteção, quem sabe? Pode ser. Ou um jeito de cortar o último laço com a casa do pai. Ou de garantir algo para si. Complexo, né? Adiciona uma camada à personagem dela. Bom, 3 dias depois, Labão descobre. Fica furioso, obviamente. E sai em perseguição. 7 dias de cavalgada até alcançar Jacó lá nas montanhas de Gileade. Mas, olha só, na noite anterior ao encontro, Deus aparece para Labão em sonho. É uma intervenção direta. E o aviso é claro. Olha, cuidado. Não fala nada com Jacó nem bem nem mal. Basicamente, não toque nele. Isso protege Jacó, né? Mesmo ele tendo agido, digamos, de forma enganosa ao fugir. Exato. Deus está gerenciando o conflito ali, colocando limites na reação de Labão. A confrontação é super tensa. Labão chega acusando, você me enganou, levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. E, claro, acusa do roubo dos deuses dele. Jacó se defende, diz que fugiu com medo porque achou que Labão ia tomar as filhas dele de volta à força. Faz sentido, dado o histórico. Mas sobre os deuses ele nega. E aí ele solta aquela frase terrível, sem saber de nada. Com quem você achar os seus deuses, essa pessoa não viverá. Nós. Que momento. E ele não sabia que era Raquel, a esposa amada. Aí começa a busca. Labão revista tudo, tenda por tenda. Ah, Raquel, esconde os ídolos na sela do camelo, senta em cima. E usa desculpa de estar no período menstrual para não precisar se levantar na frente do pai. Que astúcia. Muita astúcia. E coragem também. Labão não encontra nada, claro. E agora, Jacó, que estava quieto, explode. Ele se sente injustiçado pela perseguição. Sim, ele vira o jogo. Qual foi meu crime? Que pecado eu cometi para você vir atrás de mim com tanto furor? E aí ele desabafa os 20 anos de serviço. Eu cuidei do seu rebanho dia e noite, no calor, no frio. Se alguma ovelha era roubada ou atacada, eu pagava do meu bolso. Ele lista as injustiças, o salário mudado 10 vezes. É um discurso forte de quem trabalhou muito e foi explorado. Ele atribui tudo a Deus. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, você teria me mandado embora de mãos vazias. Ele deixa claro. Deus viu o meu sofrimento, viu o trabalho das minhas mãos
E por isso ele te repreendeu ontem à noite. Ele reivindica a justiça divina. Labão fica meio sem ter o que dizer, né? Pego pelo aviso de Deus e também pela força do argumento de Jacó. Ele não pode fazer mal a Jacó. Então, ele tenta manter alguma dignidade e reafirma: essas filhas são minhas filhas, esses netos são meus netos. Mas a única saída é propor um pacto, uma aliança. Exatamente. Um acordo de não agressão, basicamente. Eles erguem uma coluna de pedra e fazem um montão de pedras como testemunha. Galiede, em hebraico, que Jacó chama. Jegar Sadutá, em aramaico, que Labão chama. Os dois significam Monte do Testemunho. E comem juntos ali, selando o acordo. O pacto tem termos bem específicos, né? Jacó não pode maltratar Lia e Raquel, não pode tomar outras esposas além delas. E nenhum dos dois pode passar daquele monte de pedras para prejudicar o outro. É uma fronteira física e simbólica. E dão outro nome para o lugar, Mispá, que o Senhor vigie entre mim e ti quando estivermos um longe do outro. É um reconhecimento mútuo de desconfiança, na verdade. Precisam de Deus como vigia porque não confiam no outro. Mas é um jeito pragmático de encerrar o conflito. Selam com juramentos, invocando Deus como testemunha e juiz. É uma separação formal necessária para ambos seguirem em frente. Na manhã seguinte, a despedida. Labão beija os netos, as filhas, abençoa e volta para a casa dele. E Jacó segue o caminho dele para Canaã. Fim de um capítulo tenso dessa relação. E fica essa imagem, né, da partida, da separação formalizada. E pensando nisso tudo, fica uma questão para a gente refletir. Qual seria? O que esse ato específico da Raquel de roubar os serafins do pai e conseguir esconder eles daquele jeito todo, o que isso revela sobre ela? Sobre as motivações dela, a visão que ela tinha do legado do pai dentro dessa dinâmica familiar tão complicada.